dificuldade hoje é essa. Eu queria entender um pouquinho de vocês. Qual que é a maior dificuldade hoje que vocês têm em programar esses conteúdos? Esperando vocês responderem aqui no chat. Estou acompanhando, viu? Deixa eu gravar. Isso daí é um pouquinho complicado mesmo. Eu vou falar sobre isso, tá, gente? Fazer o expert gravar às vezes é complicado mesmo, quando ele ainda não está vendo um retorno expressivo sobre esse trabalho. Quando ele já está no mercado, ele já entende que ele precisa disso, aí ele se dá o máximo, né? Dá o sangue por isso. Mas quando não, ainda não, ele não vê resultado, principalmente se é uma pessoa, um profissional que já tem muito resultado no físico, realmente a gente tem essa dificuldade de fazer ele parar tudo que ele está fazendo para ele poder investir um pouco o tempo dele no digital. Criar boas copies, eu acho que já saiu umas 2 vezes aí. Que postar cada dia da semana, minha hashtag assertivo que engaja. Deixa eu ver aqui, conteúdos. Ai, peraí. Estou acompanhando conteúdo descontraído, quando o nicho é muito técnico. Opa. Começar um conteúdo e quando for o lançamento ter que mudar o estilo de conteúdo. Mas aí você não tem que mudar o estilo literalmente do conteúdo, tá, gente? Por isso que, assim, toda a estratégia que a gente explica e passa para vocês do taco, ela pode ser usada em todas as fases. Seja você estando em lançamento, seja que você esteja no entre safras, qualquer fase ali você consegue usar essa estratégia do taco. Você não precisa estar usando uma estratégia. O que muda é o quê? No lançamento, é que você precisa ficar atento que dentro da sua estratégia de conteúdo, você precisa ajustar a questão das fases. Estou ali no processo de captação. Os meus conteúdos, quais os conteúdos que eu preciso focar mais agora para captar mais o meu público, para captar mais pessoas para participar do meu lançamento. Aí chegamos na fase da antecipação. Quais os conteúdos? Só que não literalmente você precisa mudar o estilo de conteúdo que você está fazendo. Você segue o mesmo estilo, só que você vai precisar ficar atento às fases para que você possa ser assertivo na hora, principalmente ali na questão das chamadas. Como que você vai direcionar? Um exemplo, se você não está lançando, normalmente você vai focar mais em quê? Em conteúdos de crescimento, conteúdos que venham a crescer sua base para trazer um novo público. E também em conteúdos de elevação de nível de consciência, para educar ali as pessoas que já estão com você. Porém, se você está no lançamento, seu objetivo é captar essas pessoas que você já trouxe para o seu perfil, essas pessoas que você já elevou o nível de consciência, você fazer com que elas entendam que precisam participar do evento se elas quiserem ter alguma mudança de vida. Depois você vai começar a antecipação, falando que quantos dias, lembrando ela quantos dias que faltam para o evento. E depois vem os conteúdos de carrinho aberto. Se ela quiser ter uma experiência realmente maior com você, aí ela precisa entrar para a mentoria, para o curso, enfim. Então, assim, o modelo de conteúdo, ele não muda. O estilo é o mesmo. Você acertou no estilo, falou assim, olha, já fiz conteúdos nesse formato, nesse estilo, e eu já entendi o que minha audiência gosta. É isso que minha audiência gosta. Então, a partir disso, você vai continuar sempre fazendo o mesmo formato, sem precisar mudar, só mudando a estratégia
a estratégia em questão onde tiver em fases. Conforme as fases for mudando, você vai mudando ali, principalmente as chamadas. Mas o estilo de conteúdo não muda. Se você estiver em lançamento ou fora de lançamento, é o mesmo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Você usa IA para ajudar nos roteiros? Com certeza. Quem não usa o IA hoje em dia, né, gente? A gente precisa usar a IA a nosso favor para a gente conseguir ser até mais rápidos, mais ágil. Hoje, eu não faço a IA trabalhar por mim em questão de, tipo assim, eu deixo, da forma que ela colocou, eu vou pegar. E às vezes o que deixa um conteúdo muito robótico é isso, é porque as pessoas hoje, por conta da IA, tudo que a IA dá de sugestão, ela vai lá e aceita, e é isso. Só que a questão da IA é o quê? É só para nos ajudar. Normalmente eu uso muito o chat GPT, mas mais em questões de ideia. Às vezes eu tô com uma ideia muito legal de conteúdo, eu sei como que é na minha cabeça, porém eu não sei como montar essa ideia. Eu vou lá no chat GPT e explico para ele, olha, eu quero que você crie um conteúdo assim, 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 o objetivo é esse, esse, e ele me ajuda a montar essa ideia que surgiu da minha cabeça, só que eu não sabia como montar. E aí, é claro que eu sempre vou ajustando ali para que não fique com a cara de um robô que foi criado, mas sim com a cara do meu expert. Eu vou colocando o jeito do que o meu expert fala, como a forma que ele se comunica, como que os seguidores dele se identificam mais. E eu vou ajustando até que realmente fique assim, a cara do meu expert, para que quem leia não imagine que foi outra pessoa que criou, mas sim o meu expert, mesmo ele não tendo criado nada. Ó, Esli, de quem é a responsabilidade de postar o conteúdo o conteúdo? O social media ou o expert? O social media, gente. O social media que faz tudo, tá? Ele faz todo o gerenciamento das redes sociais. Ele que pensa nos roteiros, ele que pensa na criação do conteúdo. O expert, ele só grava. Ele somente grava e aprova os conteúdos e aí o social media que fica responsável para delegar, seja para o design, seja para o editor de vídeo, enfim, seja para quem for precisar fazer esse conteúdo e depois ele mesmo vai lá e posta. Eu vou parar de responder agora. Eu já entendi qual que é a dúvida, qual que é a dificuldade de vocês. Eu vou voltar um pouquinho para o conteúdo e depois a gente volta para as perguntas. Prometo que depois eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu conseguir, tá bom? Mas agora vamos voltar aqui um pouquinho para o conteúdo. Ó, antes de entrar, eu vou só ler essa pergunta aqui e aí eu vou entrar no conteúdo e vocês vão entender sobre isso aqui, tá, gente? Ó, a Thalita falou assim: para um lançamento express com o expert com 10 mil seguidores, trabalhando somente no orgânico, quantos reels por dia dentro de 12 dias para divulgação? Acho que é isso que ela quis dizer, né? Tipo, quantos reels por dia dentro de 12 dias para divulgação? Acho que a pergunta era essa. Ah, ela respondeu que é isso mesmo. Eu vou responder no geral, conforme eu for explicando aqui sobre o conteúdo. Tá bom? Bora lá. Vamos falar, agora que eu já entendi qual é a dificuldade de vocês, eu vou explicar aqui de uma maneira assim bem fácil. No geral, eu acho que a maioria falou que fora a falta de tempo, que aí no caso é mais organismo ou o expert não querer gravar, isso aí é questão de alinhamento com o expert, é mostrar para ele que
a importância do conteúdo, porque eu acredito que uma das coisas que as pessoas mais falham realmente, assim, se você me perguntar às vezes o que as pessoas falham muito quando estão começando em relação ao lançamento, é não dar atenção para o perfil ali do Instagram, é não dar atenção para o conteúdo. Porque hoje o conteúdo ele é o responsável por atrair essas pessoas. Ele é o responsável por elevar o nível de consciência do seu público para que ele já fique mais ciente do seu produto, da dor que ele tem, da necessidade que ele tem, porque às vezes é algo consciente, mas também às vezes é algo inconsciente. E com um conteúdo, você consegue atingir essas necessidades, mesmo que a pessoa não saiba que ela precisava daquela ajuda, você tem aquela ajuda para oferecer. E depois você mostrar para a pessoa que tipo, você é a melhor escolha para ela querer aquele conteúdo de você, aquele produto de você. Então, eu acho que às vezes assim, o maior erro das pessoas é realmente não dar atenção. Às vezes a pessoa pensa que o tráfego pago é a melhor saída. Se eu investir em tráfego pago, eu vou trazer várias pessoas para o meu perfil. Mas se o seu perfil não estiver arrumado, se a sua comunicação não estiver clara, de nada adianta, porque essas pessoas não vão ficar. Não vão conseguir criar essa conexão com você e entender que você é a melhor escolha para ela e vão acabar saindo ou vão acabar ficando ali só como seguidor fantasma e de nada vai adiantar você ter investido o seu dinheiro em tráfego pago se você não tiver uma boa estrutura ali de conteúdo. Então, se eu puder dar um conselho para vocês é focar no conteúdo. Acho que hoje uma das maiores falhas das pessoas é realmente não dar tanto atenção assim, achar que o conteúdo não é tão importante, mas na verdade ele é uma das partes mais importantes do lançamento. Porque é ele que vai elevar o nível de consciência da sua audiência. Eu vou botar aqui só um minutinho, só estou arrumando aqui a tela para ficar melhor, para mim poder começar a explicar a aula aqui para vocês. Bora lá. Gente, para começar, eu não vou ficar olhando muito os comentários, porque é para que eu não venha me distrair e acabar não conseguindo entregar o conteúdo que eu tenho para passar, mas eu prometo que depois eu respondo as perguntas, tá, gente? É só para realmente não me distrair. Para começar, rede social não tem segredo, tem estratégia. Não é um bicho de 7 cabeças, como todo mundo pensa. Ai, que eu preciso ser muito criativo, que eu preciso inovar, que eu preciso fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo no mercado. E que já tem muita gente fazendo, e se eu chegar no mercado eu vou ser só mais um do mesmo, e que eu não vou conseguir atrair um público diferente, que eu não vou conseguir conquistar audiência se eu fizer a mesma coisa que todo mundo fazendo. Eu vejo muita gente pegado a isso, falando isso, e às vezes fala assim, acho que já tem muita gente produzindo conteúdo, e se eu não tiver algo muito criativo, nem vale a pena postar. Se for para postar um vídeo só de selfie ou de responder uma caixinha de pergunta, não vale a pena. Porque se eu não fizer algo muito criativo, eu não vou conseguir alcançar meu público. Mas a verdade é que isso é uma grande mentira, tá? O básico bem feito é o que realmente funciona nas redes sociais. E principalmente a constância do básico bem feito. E um dos pontos principais, assim, o principal ponto mesmo para você ter resultado e gerar desejo na sua audiência é conhecendo ela. Por quê? Hoje, o que acontece muito? A gente tem muita copia e cola na internet, muita gente forçada tentando ser o que não é, ou tentando trazer conteúdos que não faz sentido nenhum com a sua audiência ou com você, mas só porque você viu no perfil de alguém e naquele perfil funcionou, você acha que precisa aplicar da mesma forma. E isso é um grande mito. Por quê? Porque o seu maior diferencial
é ser você. O seu maior diferencial é entregar o seu conteúdo da sua forma. Porque as pessoas, elas não compram produtos, elas compram ideias, elas compram história, elas compram transformação de vida. E o seu conteúdo precisa comunicar isso, mas não da forma ou da maneira que a outra pessoa que é muito engajada comunica, mas da sua forma, da sua maneira. É isso que vai ser o seu maior diferencial nas redes sociais. E você pode até tentar criar o conteúdo mais criativo do mundo. Se fugir totalmente daquilo que você realmente é, da sua personalidade, do jeito que as pessoas estão acostumadas a te ver. Vou dar um exemplo claro. Se você quiser começar, agora eu quero começar a fazer dancinha, mas eu sou totalmente formal, ninguém nunca me viu. Esse não é o meu estilo, não é minha personalidade, mas tá todo mundo fazendo estilo dancinha, então eu vou fazer uma dancinha, porque assim eu vou conquistar a audiência. Mas eu sou muito extrovertida, meu estilo é criativo, eu gosto de criar novas ideias, mas eu vou colocar um terno, aqui um blaze, um batom vermelho e vou fazer uns vídeos mais sérios, porque eu acho que dessa forma eu vou passar mais autoridade. E não é assim que funciona nas redes sociais. Porque assim, como eu acabei de falar, as pessoas elas não compram produtos, elas compram ideias, histórias, elas compram você primeiro antes de comprar aquilo que você está vendendo. Então, se você vende uma coisa que você não é, elas não conseguem se conectar com você. E dessa forma você não passa confiança e autoridade, mesmo que você esteja em um blaze, mesmo que você esteja em um terno, para elas. Tá dando para entender, gente? Vou dar só uma passadinha aqui no chat. O tal de modelar alguém do seu nicho, você acha válido? Eu vou falar sobre isso. Conforme eu for entrando mais no conteúdo, eu vou falar isso. Opa, perdi aqui o slide. Peraí. Gente, perdi aqui no catálogo. Achei. Pois bem, voltando aqui. Além disso, tá? Além de tudo isso que eu falei, o seu posicionamento ele é muito importante. E isso envolve compartilhar suas experiências. Trabalhar seguindo a sua personalidade mesmo, sabe? Aquilo que você é e não aquilo que você vê que as pessoas estão fazendo e está dando resultado. E aí é que eu entro na pergunta da Papo Entre Amigas. Quando a gente fala sobre você modelar alguém do mercado, quando você fala, a gente não fala sobre modelar um conteúdo ou modelar a forma que ela se veste, ou modelar a gente fala sobre ideias. Modelar ideias. O que seria isso, Esli? Você procurou alguém do mercado que é muito grande, hoje ele já tem autoridade, já fala com muitas pessoas, já vende muito bem aquilo que você um produto semelhante ou aquilo que você quer vender. Você vai entrar no perfil dele e você vai realmente ver assim, o que ele está fazendo que funcionou. Ele está falando sobre esses temas, tá? Então agora eu vou pegar essas ideias desses temas e vou trazer para o meu jeito de criar conteúdo. Mas também tem que ficar ciente de uma coisa. Que você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer para se diferenciar e chamar atenção nas redes sociais. Na questão da forma. Tá travando aí? Aqui tá dando as travas. Voltei? Voltei? Tá normal aqui, viu? Tá normal? Tá normal.
Ah, perfeito. Pronto. Então, assim, você precisa se conhecer para o quê? Para você não cair na besteira de quando você for analisar o perfil do seu concorrente, você realmente virar o seu concorrente. A ideia não é você virar ele, é você modelar as ideias que ele já aplicou e deu certo, mas trazer para o seu jeito. Ah, ele fala de blazer para trazer mais autoridade. Devo fazer assim? Só se for o seu estilo. Ah, não, eu sou mais criativa, eu gosto de vídeos na rua, eu gosto de interagir com as pessoas. Então, por que você não pega aquele tema e traz de uma forma mais criativa, da forma que você explica? A ideia aqui não é você virar o seu concorrente, a ideia é você saber, já ver que tem conteúdos que provavelmente a sua audiência vai gostar, porque o nicho ali é o mesmo, o produto é parecido, mas que você possa trazer da sua forma. Até porque é aquilo que eu falei para vocês. Hoje o seu maior diferencial na internet é ser você, é a sua história. E você só consegue se diferenciar realmente se você deixar claro isso para as pessoas. Por quê? Por que hoje tem muita gente que vende a mesma coisa na internet? Porque são pessoas diferentes que ensinam diferentes, mas todo mundo falar da mesma forma, explicar do mesmo jeito, ter o mesmo padrão. Qual que vai ser o quesito de escolha para as pessoas? Como que você vai fazer as pessoas te escolher? Por que ela tem que te escolher se o teu produto é a mesma coisa do outro, se você fala da mesma forma? É isso que você tem que ficar ciente, porque o seu diferencial é esse. Então, às vezes, as pessoas pecam nessa parte, sabe? Ai, daí, gente, tô dando. Esse Zoom hoje tá me dando um baile. Aqui, viu? Pessoal, tá normal? Não, vou colocar no chat pra gente ver. Aqui tá tudo certo. Perfeito, então. Ó, e para conseguir, e você só consegue gerar desejo na sua audiência quando você começa a conhecer. E para conseguir gerar desejo e conhecer a sua audiência, e assim você criar uma estratégia mais assertiva para produzir conteúdos que agradem esse público, você precisa realmente assim entender quais são suas dores, quais são os seus desejos, o que ele precisa, o que ele gosta de consumir, como ele gosta de consumir. A melhor sacada mesmo para você ter engajamento é ter clareza sobre a sua audiência. É criar conteúdos que a sua audiência queiram aprender e não aquilo que você quer ensinar. Porque às vezes você quer falar sobre A, mas a sua audiência, a necessidade mesmo e a dor dela é sobre B. E aí, às vezes, você tanto no seu concorrente que você quer modelar literalmente o que ele faz, sendo que a sua audiência pode ser até o mesmo nicho. Só que como ela se atraiu por você de um jeito diferente, a entrega é diferente. Por que que hoje, assim, às vezes as pessoas falam, Esli, eu fiz uma trend que tava todo mundo fazendo, no perfil da fulana viralizou e no meu não viralizou. Ou então, eu coloquei música em alta, porque me falaram que se colocar a música em alta, o conteúdo ele viraliza mais rápido, ele é melhor para entregar. E a verdade é que assim, é melhor para entregar? Sim, mas não é isso que vai te fazer viralizar, não é isso que vai fazer você converter sua audiência e criar mais público. O que vai realmente fazer você converter sua audiência e criar mais público é você gerar esse desejo e essa necessidade na sua audiência de acordo com os desejos mesmo que ela tem. E é por isso que você precisa entender. Como eu faço isso, Esli? Ouvindo a sua audiência. Seja através de caixinha de perguntas, seja através
da interação que elas têm no post, seja através da interação que ela tem no seu direct. Aí vocês podem me perguntar assim, Aisli, mas eu não tenho nada disso. Ninguém me pergunta nada no direct. Eu abro caixinha de pergunta, ninguém responde nada. Como que eu faço? Aí a gente volta na parte do modelar o seu concorrente. Você vai lá nos posts do seu concorrente e vai ver quais são as dúvidas que a audiência dele está tendo, mas que assim eu posso adaptar e trazer para algo que converse com aquilo que eu quero entregar. Porque aí dessa forma você vai atrair o público que você deseja. Já que você ainda não tem ele, você vai atrair ele. Como que ele é? Quais são os desejos que ele tem? Então, é isso aí você que vai definir. Tá ficando claro? Qual caixinha de pergunta ajuda a entender isso? Qualquer caixinha de pergunta ela quer aprender alguma coisa com você. Então, você precisa ensinar.
Às vezes as pessoas elas têm medo de entregar conteúdo e falar assim, não, mas eu só entregaria se fosse pagando. Mas não, porque o conteúdo ele precisa ser tão bom que gere micros resultados para que a pessoa queira pagar. Porque se o gratuito não for bom, ela não sentir que ela está aprendendo alguma coisa com você, ela não vai pagar para aprender mais com você. Ela só paga se ela perceber assim, se na cabeça dela ela perceber que ela está ganhando. Claro, se o gratuito já está assim, eu tenho certeza que o pago vai ser muito bom. Então eu posso comprar, posso confiar. E a outra é você ainda não tem um público qualificado. Talvez você mudou de um perfil profissional ou pessoal para profissional e você ainda está falando com um público que não te seguiu por isso, pelo que você tem para ensinar agora. Ele não tem interesse. Então também é uma forma do seu engajamento estar ruim. Essas duas formas. Ou você não está entregando um conteúdo de valor, ou você está falando com o público errado. O seu público não é aquilo que está ali no seu perfil, não tem interesse no seu conteúdo. Aí você precisa pensar em quê? Atrair um novo público. Eu vou parar de olhar os comentários, porque senão eu não ando na aula hoje. Que toda hora eu volto, eu falo que não vou responder e volto e respondo alguma pergunta para vocês. Vamos lá, gente. E aí, como que eu crio um conteúdo para conectar com minha audiência, Esli? Já entendi as dores, eu já pesquisei, já vi qual é a dor do meu público, agora eu quero me conectar com esse público. Eu quero que ele me escolha, mesmo tendo várias opções no mercado. Como que eu faço esse conteúdo? Para isso, você precisa ter 3 elementos essenciais no seu conteúdo, tá? Se você quiser até anotar para ficar mais fácil depois na hora que você estiver criando e você estiver pensando nisso. O primeiro deles é a emoção. As pessoas se conectam com histórias e experiências reais, como eu falei para vocês. Então, você precisa despertar alguma emoção nela, seja de interesse, seja de curiosidade, seja de raiva, porque ela não gostou, talvez, do título que você colocou e despertou algo nessa. Você precisa despertar alguma emoção. O seu conteúdo precisa despertar alguma emoção na pessoa que está lendo, que tá consumindo aquele conteúdo. E aí, seja através de histórias ou de experiências reais que você realmente já viveu. Valor, ensinar algo útil e aplicável, gera retenção. Como eu falei para vocês, as pessoas só te seguem por 2 motivos. Ou ela quer acompanhar a sua vida, ou ela quer realmente ganhar algo com você. Então, por isso que você precisa ensinar algo para ela. Ela tá ali por um objetivo. Ela precisa entender que ela tá ganhando, senão ela não fica, ou ela não interage com você e vira um seguidor fantasma. Então, você precisa ensinar algo que seja útil. É aí que entra a questão das dores e necessidades, das palavrinhas que eu falei, que eu vou falar a aula todinha para vocês. E o terceiro é a interação. Conteúdos que incentivam respostas geram mais engajamento. Às vezes você está com um conteúdo bem bacana, bem legal, só que você não sabe fazer uma boa chamada para ação. E aí aquele conteúdo acaba morrendo no meio do caminho. A pessoa não toma uma ação com você porque você não incentivou ela a tomar essa ação. Então, e o problema não é o conteúdo como começou. Às vezes o erro não está no começo nem no meio do conteúdo, só está no fim mesmo. Você não soube gerar essa vontade da pessoa comentar, sabe? Essa necessidade. Então, são esses 3 elementos: emoção, valor e interação. Para isso, eu vou mostrar um conteúdo aqui do Marcos para vocês entenderem, tá? Carol, eu tô liberada para fazer, Tô? Tá.
Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou mostrar um conteúdo do Marcos para explicar sobre esses 3 elementos que eu falei. Todo mundo pegou os 3 elementos? Coloquei no chat se vocês pegaram os 3 elementos que eu falei. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar. Estou compartilhando, tá vendo aí? Tá vendo? Sim. Tá, Carol? Opa, não é esse, espera aí, não é, é esse aqui. Tá, bora lá. Aqui, o primeiro a gente já vê de cara, né? Nenhum diploma vai te deixar rico. Já desperta o quê? Aqui é um conteúdo contra-intuitivo. Um título contra-intuitivo. E ele desperta a emoção e o sentimento da pessoa assim. Como assim? Todo mundo sempre falou que eu precisava fazer uma faculdade para ficar rico. E agora você vem dizer que não é a faculdade que vai me deixar rico? Como que não é a faculdade que vai deixar rico se a sociedade inteira implementou isso na minha cabeça, que seria os meus pais, a minha família, todo mundo falou que eu precisava estudar para ficar rico. Então, esse conteúdo, esse título, ele já desperta uma emoção no público. De falar, como assim? Preciso ler para ver o que a pessoa está falando. Esse seria e gerar uma emoção é criar, assim, títulos contraintuitivos. Sair da realidade da pessoa, de algo que a pessoa estava acostumada a ouvir, que seria daquele jeito, e você mostrar para ela que não só tem essa forma, tem o outro lado também da moeda, não só tem esse lado, tem o outro lado também. E aí você vai explicar o seu contexto. E aí vem aqui o conteúdo, que é muito grande, eu acho que você já deve ter. Inclusive, esse conteúdo aqui é um conteúdo de fase de adaptação. Percebam que o final ele faz a chamada para ação para poder a pessoa. Ele está ensinando algo, ele está mostrando a realidade dele. Se você ler aqui o conteúdo, que eu não vou ler todo para não tomar tempo, mas se você ler, você vai ver que fala um pouco da história dele, da faculdade que ele fez e que ele largou. Enfim, conta aqui um pouco da história dele, fazendo as pessoas se conectarem, se verem no conteúdo, se enxergarem e perceber que talvez seja aquilo que eles estão vivendo naquele momento, ou algo similar, ou algo parecido, enfim. E aqui é onde vai para a chamada para ação, para a pessoa se cadastrar no evento e ela descobrir o que ele fez para mudar de vida, o que ele fez para chegar onde ele chegou hoje. Então, interrompi aí? Estão vendo minha tela ainda? Não, aqui parou de compartilhar. Ah, perfeito. Então, esse conteúdo seria um conteúdo que conecta com as pessoas, porque eles despertam ele tem esses 3 elementos. Ele tem a emoção, porque gera uma emoção já de cara com o título, mas também tem a emoção da história, da experiência do Marcos, da trajetória que ele viveu. Ele tem valor porque ele te ensina algo. Ele explica ali como que foi a trajetória dele, o que ele fez, como ele saiu disso. E no final ele tem a interação. Ele incentiva as pessoas a engajarem com o post. Então, para você criar um conteúdo que conecta, você precisa ter esses 3 elementos. Gerar uma emoção, se conectar com as pessoas através da sua história, da sua experiência. Já começando de melhor ainda se você criar com um título contra-intuitivo, saindo da bolha ali do que as pessoas acreditam que é, e você trazer o outro lado. O valor, porque ele ensinou algo, ele passou algo aplicável que ele viveu.
e a interação, que foi a chamada para ação. Algumas pessoas pediram para repetir no chat, mas eu acho que eu já repeti de novo, né? Depois que falaram. Eu acho que ficou claro agora, né? Já repeti de novo, já deu para entender. Tá, ó. Depois que você já... Vamos indo por partes, só para vocês pegarem, tá? Para vocês pegarem, como a gente está falando, como planejar conteúdos que conectam e impulsionam o crescimento da sua audiência. Eu já expliquei aqui para vocês. Qual é que um dos pontos principais, né, para você ter resultado é gerar o desejo na sua audiência e conhecer a sua audiência. E que para você se conectar com as pessoas, elas precisam entender a sua história, se conectar com você é a forma que você compartilha a sua experiência com ela. Porque as pessoas, elas não compram produtos, elas compram ideias, histórias, transformação, estilo de vida, e o seu conteúdo precisa comunicar isso. Quando a gente entra aqui na parte do planejamento de conteúdo, mostrei para vocês aqui os 3 elementos de como que vocês vão criar este conteúdo. Depois que você já entendeu qual que é a dor, qual que é a necessidade, você já se conhece, você sabe como é o seu jeito de compartilhar esse conteúdo, quais são suas melhores histórias. E aí vai uma dica, tá, gente? Eu sei que, assim, às vezes você até esquece momentos que você já viveu. Então, para um dia e faz o quê? Começa a anotar suas histórias. Talvez você pode pensar, a minha história não é tão interessante para ser contada, mas toda história é interessante e você consegue se conectar com alguém através da sua história. Talvez você fale, eu vim de uma realidade financeira boa, eu não passei por dificuldade. Eu não tenho uma história triste para contar, mas não tem problema. Tem muita gente também que tem a mesma tem uma história parecida com você, que faz alguma coisa parecida que você, e isso vai fazer ela se conectar com você. Então, assim, você não precisa ter história triste nem nada, você só precisa contar a sua história, porque você vai encontrar pessoas que também se conectem com ela, para você poder criar o seu diferencial. Como eu falei, hoje, assim, você não precisa criar uma ideia mirabolante, nem, eu só vou postar conteúdo se eu tiver um conteúdo que seja muito criativo, senão não vale a pena. Mas não, o seu maior diferencial é você, é a forma que você entrega este conteúdo. E não a criatividade, assim, é mais a forma que você entrega, a forma que você compartilha, a experiência, a conexão que você gera com o seu público, trazendo essa sua realidade. É isso que é o seu maior diferencial. Quando você entender isso, gente, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Vai ser muito mais leve, muito mais gostoso de criar conteúdo. Quando você entender isso que eu tô te falando e você não querer mais buscar e fazer o que as outras pessoas estão fazendo sem ser você, sem ser da forma que você realmente entregaria. Eu não tô falando, assim, só para vocês entenderem. Eu não tô falando que não é para você, tipo, sobre formatos de conteúdo. Um exemplo. Não sei se vocês já perceberam, mas estava muito em alta o formato de você fazer conteúdo como se fosse 2 pessoas conversando. Você fazia a pergunta e a outra pessoa responde. Como se fosse 2 de você em realidades diferentes. Isli, então eu não devo fazer esse tipo de conteúdo? Não é isso, eu não estou falando de formato, eu estou falando da forma que entrega esse conteúdo. Da sua forma. Você não precisa fazer do mesmo jeito que a outra pessoa faz, mas você pode encontrar o seu diferencial. Como eu posso usar esse formato para passar a minha personalidade, realmente como eu sou, o jeito que eu entrego o conteúdo para ficar mais fácil para as pessoas entenderem.
Porque esse é um conteúdo muito bom, porque fica um conteúdo explicativo, fica didático, é duas pessoas conversando. Então, realmente, ele tem perguntas e respostas. É um conteúdo muito bom para ser replicado. Mas como eu posso fazer do meu jeito? Ah, talvez a pessoa tá se vestindo de tal coisa, mas pro perfil dela faz sentido. Porque ela fala sobre isso, o nicho dela é isso, ela vende isso. Mas e eu? Eu não vendo isso. Então, no meu perfil não faz sentido. Mas o que faria sentido no meu perfil? Quando você entender isso, aí você vai perceber que vai ficar tudo muito mais fácil. Beleza, então agora que você já entendeu sobre os 3 elementos essenciais para um conteúdo, né, impactante, nós vamos para o planejamento simples, que é a definição dos pilares de conteúdo. É aqui onde você vai definir como você vai dividir esse conteúdo. Aí a gente traz para a estratégia TACO, tá? Que é o que a gente ensina, sobre conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão, conteúdo de crescimento, conteúdo de quebra de objeção e conteúdo hype. Aí, nesse momento, é o que todo mundo pergunta, quantos conteúdos eu preciso postar de cada? Eu preciso postar mais Reels ou mais carrossel? O que até uma aluna perguntou, eu esqueci o nome dela, mas ela perguntou, quantos em dia? Quantos Reels eu preciso postar? Quantos carrossel? Quantos precisa ser técnico? Quantos precisa ser de autoridade? E a verdade é que eu não tenho um checklist sobre isso para te responder. Eu não consigo te responder de forma genérica. Eu estaria sendo incoerente se eu fizesse isso com vocês. Por quê? Como eu falei, você vai criar conteúdo para a sua audiência, para a sua necessidade, para o seu desejo. Aí talvez eu te fale assim, olha, é bom você postar pelo menos 3 vezes por semana um conteúdo mais técnico. E aí uns 2 de conexão. Só que eu tô falando isso baseado no meu expert. No que o público do meu expert gosta de consumir. Só que quando você posta um conteúdo técnico no seu perfil, o engajamento cai, porque não é isso que sua audiência quer ver. A sua audiência está precisando de uma dose de motivação. Então você precisa criar mais conteúdos de conexão. Então, tá vendo que já não vai funcionar? O meu checklist que eu passei para você aplicar no seu expert? Ou então talvez eu te fale assim, olha, você pode trabalhar só com Reels. Não faz carrossel não, não dá resultado. Mas se você posta um Reels, não dá resultado. Aí você posta um carrossel e dá muito mais resultado, porque sua audiência ela gosta muito mais de ler do que ficar assistindo um vídeo. Então não tem como eu te falar. Você precisa ouvir realmente a sua audiência e nisso você vai fazer o quê? Testa. Tudo que você for fazer no Instagram, principalmente se você está começando a construir conteúdo agora, a comunicar com sua audiência agora, você precisa testar. Testar a forma que sua audiência gosta mais de ouvir. Será que elas gostam mais de Reels ou mais de carrossel? Para isso, eu vou passar pelo menos umas 2 semanas só testando. Um mês, vai. Vou passar um mês só testando. Postando entre Reels e carrossel. Eu vou pegar o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. Emagreça 10 quilos fazendo isso toda semana. Eu vou postar esse mesmo conteúdo, eu vou postar em carrossel e vou postar em Reels. Em tempos diferentes. Pode ser até a mesma comunicação. Só vou mudar o formato para ver qual que minha audiência gosta mais. Dessa forma você vai entender se você deve apostar mais em Reels ou se você deve apostar mais em carrossel. A questão da estratégia de conteúdo e os modelos que você vai aplicar também da mesma forma. Começa postando, vê o que
tá mais te dando retenção? As perguntas que o teu público te faz mais é relacionada ao quê? Ela tá precisando que você fale mais assim com a mente, porque assim, o técnico ela já sabe. Talvez o que tá travando ela é a mente dela. Ela acha que ela não consegue por conta disso e daquilo. Aí se você vem com conteúdo de conexão mostrando a sua história e o que você fez para superar aquilo, aí vai conseguir conquistar ela. Aí você vai conseguir conquistar ela, entendeu? Não, mas às vezes assim, ela já entendeu sua história, ela sabe, só que assim, eu não sei, ela não sabe, o técnico ainda não tá tão bom. Então é um conteúdo técnico que ela gosta. Talvez ela já entendeu que o conteúdo, ela já sabe o conteúdo técnico, ela já se conectou com a sua história, você só não tem autoridade suficiente ainda. Ela não entendeu a sua autoridade para você, para comprar de você, para ela escolher e ver que assim, mesmo tendo vários produtos e várias ofertas no mercado, você é a melhor escolha para ela. Então, o que você vai fazer? Você vai postar conteúdos técnicos. Desculpa, conteúdos de autoridade. Não, ou então talvez assim, ela já entendeu sua autoridade, ela já entendeu a parte técnica, ela já conectou com sua história, só que ela tem algumas objeções pessoais com ela mesma. Desculpa, gente. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a criar conteúdos de quebra de objeção. Quais estão sendo as maiores objeções do meu público? O que eu devo bater e falar que e mostrar o lado, como que eu superei aquilo, ou por que aquilo não deveria ser uma objeção para ela. Enfim, é aquela questão do que eu falei para vocês. A palavrinha que eu falei que ia falar a aula toda, desejos e necessidades da minha audiência, você precisa entender isso. A partir do momento que você entender isso, você vai conseguir ser muito mais assertivo. Porque você vai realmente entregar conteúdos que a sua audiência quer ver. Você vai conseguir e você vai falar literalmente com ela, porque se é aquela necessidade que ela tem, é aquilo que ela tem, então é isso que você vai falar com ela. E aí nisso você vai definir também os formatos, né, na questão. Quando você define as estratégias, você define o formato. E aí você pode explorar. Em questão, quando a gente fala de formato, você pode explorar. Ver quais os formatos que estão sempre. Quais os formatos que estão sempre em alta. Tipo, que a galera tá fazendo. E você pode ir trazendo para sua realidade e ver o que na questão de embalagens, de conteúdo, tá? O que performa mais na sua audiência. E aí, agora eu vou trazer um exemplo para vocês, que é esse formato aqui, ó. Que é também um conteúdo que a gente fez de captação para uma dos nossos experts, uma das nossas antigas experts aqui, e deu muito bom. Ó, estou compartilhando a tela, vocês estão vendo. Seria este conteúdo aqui, ó. Tá dando para ouvir o áudio? Ou não? Ah, não? Não ouve? Ah, então só vou mostrar o vídeo mesmo. Esse seria, ó, esse conteúdo, ele deu muito bom. Ele deu ele deu quase 5.000 comentários. Por quê? Porque a gente usou, isso eram estratégias de captação, tá? A gente estava captando as pessoas, se vocês, não sei se vocês perceberam, mas aparece na tela ali para a pessoa comentar a palavra-chave, que aí ela receberia a página de captura no direct. Ela participar do nosso evento. A gente usou o quê? Algo que estava no hype, que era o nome da Deolane na época, trazendo para o nosso nicho, para algo que fez sentido. Então, assim, além
a gente trazer um tema que estava muito alta, que era o nome da Deolane Bezerra, a gente ainda colocou a foto da Deolane Bezerra, para que realmente, sim, viesse chamar a atenção. Porque às vezes as pessoas, elas estão ali no Instagram, mas ela tá no meio de alguém, ela tá no ônibus e ela não tá ouvindo. Então, os elementos visuais também do seu vídeo importam. Então, mesmo que ela não estivesse ouvindo, que a gente tava falando sobre a Deolane, ali de início, como já tinha imagem, já a pessoa fala, opa, o que tá falando aqui da Deolane? Aí ela aumenta o volume para entender o que é o assunto. Quando ela entra no assunto, se você assistir esse vídeo, a doutora Elisiane, no próprio vídeo, ela nem faz a chamada para ação. A gente faz a chamada para ação mais ali na telinha mesmo e nos comentários. Mas ela faz um vídeo só falando mesmo ali sobre o tema que estava em alta. E esse vídeo trouxe mais de 4 mil leads. Para vocês terem uma noção. Então, assim, a questão de embalagens de conteúdo, não é? Você pode sim ver o que as pessoas estão fazendo que está em alta, o que está interessante, o que as pessoas estão falando, e ver se faz sentido para o seu público. Faz sentido para o meu público? Esse formato, tipo, combina com aquilo que eu quero entregar? Combina. Então, você começa a aplicar e vai testando. Ah, assim funciona. Assim funciona melhor pro meu perfil. Dessa forma não funciona. Talvez aquele formato das duas pessoas conversando seja interessante pro meu público. Eu acho que meu público não se agrada muito daquele formato. Enfim, mais teste, gente. Vocês precisam ir testando para saber em relação a isso. Tá bom? Aí, só para responder uma pergunta que fizeram um pouco antes da gente começar a aula, falou assim: como que eu trago conteúdos que sejam técnicos, mas que não sejam chatos? Assim, não é porque o conteúdo é técnico que ele é chato. Na maioria das vezes na verdade, assim. Tem que ter muito tema. Mas é a forma que você entrega, entendeu? Um exemplo, dessa embalagem de conteúdo das duas pessoas conversando. Esse é um ótimo formato para você trazer um conteúdo técnico. Por quê? Porque você consegue ensinar algo técnico de forma didática e simples. Por quê? Você vai estar conversando com a outra pessoa que, vamos dizer, a gente fala que é outro personagem seu, mas ali a gente está colocando como se fosse o seu seguidor, a dúvida do seu seguidor, a dor e a necessidade, a palavrinha que eu falei que ia falar a aula toda, a dor e a necessidade do seu seguidor, e você vai conseguir entregar esse conteúdo técnico em uma conversa ali normal, como se fosse duas pessoas conversando, dois amigos. Aí você tem que criar o quê? Criar uma narrativa em formato de historinha. Uma historinha falando baseado ali no que você tem de técnico. A pessoa falou que era engenharia civil, se eu não me engano. Então você vai trazer o quê? Eu não entendo nada de engenharia, por isso que eu não vou conseguir dar um exemplo. Mas enfim, você vai pegar algum termo técnico lá da engenharia e vai fazer como se fosse dois colegas de trabalho conversando. Falar, tô maior preocupada aqui, tá tendo tal coisa na obra, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, e criar a narrativa, sabe? Duas conversas. Dessa forma, você vai entregar um conteúdo técnico, vai ensinar algo de uma forma que chame a atenção das pessoas, sem ser chato. Porque vai parecer que, para quem está assistindo, é como se fosse assim, dois amigos conversando, um tirando a dúvida do outro. Então, perceba que você, assim, não precisa... Às vezes a pessoa pensa que trazer um conteúdo técnico tem que trazer termos técnicos e dados, e isso e aquilo, mas não, você pode trazer um conteúdo técnico de uma forma mais leve, descontraída. Você só precisa encontrar o formato certo que se aplique para sua audiência. Aí, como eu vou fazer isso, Sli? Testando. Você vai olhar quais são os formatos de conteúdo que existe, o que faz sentido para o seu perfil, para a sua audiência, porque você já conhece ela, a gente já combinou isso, que vocês vão conhecer a audiência de vocês. Então, você já conhece ela.
Depois que você conheceu, então você vai conseguir criar esses formatos, trazer esses formatos que façam sentido.